Imagine que você está em Berlim no início da década de 1940. A cidade está em guerra. Soldados atravessam as ruas, veículos militares passam em alta velocidade, cartazes do regime cobrem as paredes e dentro dos enormes prédios administrativos, milhares de funcionários trabalham diante de pilhas de documentos. Mas existe uma coisa que você talvez não perceba imediatamente. Por trás de toda aquela movimentação, existe uma rede de informações. Nomes são registrados, telefones são monitorados, pessoas são observadas. Relatórios chegam de diferentes partes da Europa. Um nome aparece em um documento, outro aparece em uma lista. Um terceiro é marcado como suspeito. E em algum lugar no meio dessa gigantesca máquina, existe um homem que lê relatórios, recebe informações e transforma dados em decisões. Seu nome é Reinhard Heydrich. Quando pensamos nos grandes criminosos do Terceiro Reich, alguns nomes aparecem imediatamente. Hitler, Himmler, Göring, Goebbels. Mas existe um personagem que, apesar de não possuir a mesma fama popular, ocupou de uma posição assustadoramente importante dentro da estrutura nazista. Heydrich foi um dos principais arquitetos do aparelho de segurança do regime. Foi um dos homens que ajudaram a transformar a perseguição política e racial em um sistema organizado, burocrático e cada vez mais radical. E o mais impressionante, talvez, seja justamente isso. Quando Heydrich entrou para o movimento nazista, ele não era um general poderoso, não comandava um exército e não possuía um grande grupo político próprio. Era um jovem oficial da Marinha, cuja carreira havia terminado de maneira humilhante. Poucos anos depois, estaria entre os homens mais poderosos da Alemanha. Teria influência sobre a polícia secreta, controlaria uma enorme rede de inteligência, participaria da repressão nos territórios ocupados e estaria diretamente ligado à organização da perseguição, que culminaria no assassinato em massa de milhões de pessoas. Como um homem relativamente desconhecido conseguiu chegar tão longe? O que havia por trás daquela aparência controlada? E como um oficial da Marinha transformou-se em um dos principais responsáveis pela máquina de segurança do Terceiro Reich? É essa história que vamos acompanhar. E antes de entrar nela, já se inscreva no canal, porque esta é a terceira parte da nossa série sobre os homens que ajudaram a construir e operar o sistema de terror nazista. Se você gosta desse tipo de documentário, acompanha a Segunda Guerra Mundial e quer entender não apenas o que aconteceu, mas como essas estruturas realmente funcionavam por dentro, inscreva-se agora. Porque a história de Heydrich é uma daquelas em que, quanto mais você investiga, mais assustador fica perceber como pequenas decisões tomadas por um homem podem acabar influenciando acontecimentos que atingem milhões de pessoas. Para entender Heydrich, porém, precisamos voltar muito antes da SS, antes da Gestapo, antes de Auschwitz e antes mesmo de Hitler chegar ao poder. Precisamos voltar para 1904. Reinhard Tristan. Eugen Heydrich nasceu em 7 de março daquele ano, na cidade de Halle, na Alemanha, e existe algo curioso logo no início de sua história. A família de Heydrich não era formada por soldados tradicionais. Seu pai, Richard Bruno Heydrich, era músico e compositor, dirigia uma escola de música e tinha ligações com o ambiente cultural. A casa em que Reinhard cresceu estava cercada por música, disciplina e educação. Seu pai era exigente e valorizava profundamente a formação dos filhos. Heydrich aprendeu violino ainda jovem e desenvolveu habilidades musicais consideráveis. Essa informação parece quase incompatível com a imagem que surgiria décadas depois. O homem que acabaria associado à repressão, à polícia política e ao assassinato em massa havia crescido em um ambiente artístico. Durante a infância e adolescência, Heydrich também praticava esportes e desenvolveu uma aparência física que mais tarde seria utilizada pela propaganda nazista para apresentá-lo como exemplo do ideal ariano. Alto, loiro, atlético e disciplinado,
Ele parecia se encaixar perfeitamente na imagem racial que o próprio regime tentava promover. Mas existe uma ironia nessa história. A família Heydrich era cercada por rumores sobre uma possível ascendência judaica. Esses rumores se tornariam particularmente importantes mais tarde, porque os próprios inimigos políticos de Heydrich tentariam utilizá-los contra ele. O regime nazista tinha uma obsessão enorme com genealogia e raça, e qualquer suspeita poderia se transformar em uma arma política. Himmler chegou a ordenar investigações sobre a ascendência de Heydrich para verificar se havia alguma origem judaica em sua família. As investigações não encontraram evidências que comprovassem essa acusação, e Heydrich permaneceu dentro da elite do regime. Mas o episódio mostra algo profundamente contraditório sobre a ideologia nazista. Até mesmo homens que construíam sistemas baseados em teorias raciais poderiam ser submetidos às mesmas classificações que impunham aos outros. Na juventude, Heydrich parecia destinado a seguir uma carreira completamente diferente daquela que acabaria construindo. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava em profunda crise. O Império Alemão havia desaparecido. A monarquia havia caído. O país enfrentava instabilidade política, conflitos de rua e violência entre grupos de esquerda e direita. Heydrich ainda era adolescente, mas cresceu justamente nesse ambiente. Como muitos jovens de sua geração, foi influenciado pelo nacionalismo e pelo ambiente político extremamente radicalizado da Alemanha do pós-guerra. Em 1922, aos 18 anos, entrou para a Marinha Alemã. Era uma instituição profundamente marcada pela tradição militar e pelo sentimento de humilhação, provocado pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Heydrich parecia ter encontrado seu lugar. A carreira naval avançou. Ele recebeu treinamento como oficial, demonstrou disciplina e construiu uma reputação de homem extremamente determinado. Por alguns anos, tudo indicava que poderia seguir uma carreira militar convencional. Mas então, aconteceu algo que mudaria completamente sua vida. Em 1931, Heydrich foi afastado da Marinha. O motivo oficial estava relacionado a uma questão de honra envolvendo seu relacionamento com uma jovem chamada Lina von Osten. Heydrich havia se comprometido com Lina, mas posteriormente rompeu o compromisso. O caso chegou à hierarquia naval e terminou diante de um tribunal de honra. A consequência foi devastadora para sua carreira. Ele perdeu sua posição como oficial. Aos 20 e poucos anos, Heydrich estava sem carreira, sem uma perspectiva clara de futuro e em um país atravessado por uma crise política gigantesca. É nesse momento que aparece uma das figuras mais importantes de toda a sua trajetória, Heinrich Himmler. Himmler estava construindo uma organização que ainda era pequena, mas que em poucos anos se transformaria em uma das instituições mais poderosas do Terceiro Reich, a SS. Em 1931, Himmler precisava de alguém capaz de criar um serviço de inteligência para a organização. Alguém disciplinado, organizado, capaz de coletar informações, investigar pessoas e construir uma rede de agentes. Heydrich parecia perfeito. A aproximação aconteceu por intermédio de contatos dentro do movimento nazista e pouco depois, Heydrich ingressou no Partido Nazista e na SS. Himmler percebeu rapidamente que havia encontrado um homem extraordinariamente útil. Heydrich recebeu a missão de construir o serviço de inteligência da SS, que ficaria conhecido como Sicherheitsdienst, o SD, ou Serviço de Segurança. Imagine a situação naquele momento. A SS ainda não era o enorme aparelho que conhecemos. Era uma organização relativamente pequena dentro do movimento nazista. Heydrich não recebeu um prédio gigantesco com centenas de funcionários esperando por ordens. Ele recebeu uma tarefa: criar uma rede de inteligência praticamente do zero. E ele começou a fazer exatamente aquilo que sabia fazer melhor: organizar, catalogar, investigar, recrutar, coletar informações. Heydrich começou a reunir fichas sobre adversários políticos, organizações, jornalistas, intelectuais e até membros do próprio movimento nazista.
A lógica era simples, mas poderosa. Informação significa poder. Se você sabe quem são seus inimigos, quem são seus aliados, quem está conspirando e quem pode representar uma ameaça, consegue agir antes que o adversário. Heydrich transformou essa ideia em método. Ele construiu arquivos, desenvolveu uma rede de agentes, criou mecanismos para receber informações de diferentes fontes. E pouco a pouco, sua importância dentro da SS começou a crescer. Em 1933, Hitler chegou ao poder. E essa mudança abriu uma oportunidade gigantesca para Heydrich. O que antes era uma pequena organização política, agora começava a controlar o Estado alemão. A SS crescia. Himmler assumia cada vez mais funções. E Heydrich estava exatamente no lugar certo para aproveitar esse crescimento. Quando o regime começou a perseguir seus adversários políticos, a necessidade de informações aumentou. Quando novas leis foram criadas, surgiram novos grupos considerados inimigos. Quando a polícia começou a ser reorganizada, o serviço de inteligência tornou-se ainda mais importante. Heydrich estava construindo algo que inicialmente parecia apenas um serviço de informações. Mas em poucos anos aquilo se transformaria em uma estrutura muito maior. E existe um detalhe fundamental para entender seu sucesso. Heydrich não era apenas um homem ideológico. Ele também era extremamente ambicioso. Ele queria poder, queria influência, queria demonstrar utilidade para seus superiores. E compreendeu rapidamente que, dentro do sistema nazista, uma das melhores maneiras de crescer era antecipar aquilo que seus superiores queriam. Himmler confiava nele. Hitler passou a conhecer seu nome e Heydrich começou a construir uma reputação entre os dirigentes nazistas. Em 1934, aconteceu um dos momentos decisivos de sua ascensão. Hitler decidiu eliminar a liderança da SA durante a chamada Noite das Facas Longas. Ernst Röhm e outros líderes da organização foram presos e executados. A operação serviu para consolidar o poder de Hitler e eliminar possíveis rivais. A SS desempenhou papel central nessa repressão. E Heydrich, por estar envolvido no aparelho de segurança e inteligência, ganhou ainda mais importância. A partir dali, a SS deixou de ser apenas uma guarda pessoal de Hitler e começou a assumir funções muito mais amplas. Heydrich estava no centro desse processo. E então veio uma transformação ainda maior. A polícia política e a inteligência começaram a ser aproximadas da estrutura da SS. Em 1934, Heinrich Himmler assumiu o controle da Gestapo na Prússia e, posteriormente, consolidou seu domínio sobre grande parte das forças policiais alemãs. Heydrich passou a ocupar uma posição cada vez mais importante dentro desse sistema. Em 1936, ele se tornou chefe da TECO Sicherheitspolizei, a polícia de segurança que reunia a Gestapo e a Kripo, a polícia criminal. Agora sua autoridade não estava limitada ao serviço de inteligência da SS. Ele estava no comando de estruturas policiais capazes de investigar, prender e perseguir pessoas em escala nacional. E aqui precisamos parar por um instante, porque é justamente nesse momento que a história de Heydrich deixa de ser apenas a história de um homem ambicioso que encontrou uma oportunidade política. Ela passa a ser a história da construção de uma máquina. Uma máquina que precisava de informações para identificar seus inimigos, de policiais para prender essas pessoas, de burocratas para registrar seus nomes, de transportes para movê-las, de campos para encarcerá-las. E mais tarde, de unidades especializadas em assassinato em massa. Heydrich não criou sozinho cada uma dessas instituições, mas ajudou a conectar muitas delas. Ele estava construindo pontes entre a inteligência, a polícia e a SS. E quanto mais o regime radicalizava suas políticas, mais poder essa estrutura adquiria. A partir daquele momento, uma pessoa podia ser investigada por motivos políticos, policiais ou raciais. Seu nome poderia entrar em um arquivo. Seu endereço poderia ser registrado. Seus parentes poderiam ser investigados.
E uma informação coletada por um agente poderia viajar por diferentes níveis da administração, até produzir consequências concretas na vida daquela pessoa. Esse é o verdadeiro legado de Heydrich. Não apenas sua participação em crimes específicos, mas sua contribuição para transformar perseguição em sistema. E quanto mais o sistema crescia, mais Heydrich se aproximava do centro do poder. Mas ainda faltava um acontecimento que levaria sua influência a um nível completamente diferente. A guerra. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em setembro de 1939, Heydrich já era um dos homens mais importantes do aparelho de segurança nazista. A guerra permitiu que ele levasse sua estrutura para além das fronteiras alemãs. A perseguição deixava de ser apenas um fenômeno interno. Agora, existiam milhões de pessoas vivendo em territórios ocupados: poloneses, judeus, prisioneiros políticos, intelectuais, membros da resistência. E para Heydrich, todos esses territórios precisavam ser monitorados, classificados e controlados. É nesse momento que sua história entra em uma fase ainda mais sombria. Porque, quando você coloca nas mãos de um homem como Heydrich uma rede de inteligência, uma polícia política e o poder de agir em territórios ocupados durante uma guerra total, as consequências podem ser devastadoras. E seriam. Nos próximos anos, Heydrich participaria da criação de estruturas que ajudariam a transformar a perseguição dos judeus europeus em uma política cada vez mais radical e sistemática. Mas antes de chegarmos a isso, precisamos entender o homem que existia por trás dos cargos. Porque existe uma pergunta que continua fascinando historiadores. Quem era Reinhard Heydrich quando ninguém estava olhando? Como ele tratava seus subordinados? Como se comportava com a família? Era realmente o monstro frio que a propaganda e os relatos posteriores construíram? Ou havia uma diferença entre o homem privado e o funcionário que ajudava a operar o terror? E talvez mais importante, como um homem que tocava violino, tinha esposa e filhos e havia sido educado em uma família ligada à música, conseguiu participar de uma estrutura responsável por crimes de uma brutalidade inimaginável. Para responder a isso, precisamos continuar acompanhando sua ascensão, porque o verdadeiro Heydrich ainda estava apenas começando a aparecer. Quando Reinhard Heydrich entrou definitivamente no círculo de poder da SS, ele ainda não era o homem que a história lembraria. Seu nome não estava estampado em cartazes pelas cidades alemãs. Ele não fazia discursos para multidões. Não comandava grandes exércitos. Não possuía a popularidade de Goebbels nem a posição formal de Hitler. E justamente por isso, sua ascensão pode ser ainda mais interessante. Porque Heydrich construiu seu poder de uma maneira diferente. Ele não precisava ser visto. Precisava ser necessário. Quanto mais o Estado nazista dependia de informações, investigações e controle policial, mais indispensável ele se tornava. E quanto mais indispensável ficava, mais perto chegava do centro do poder. É importante imaginar o ambiente em que isso aconteceu. A Alemanha de 1933 e 1934 estava passando por uma transformação acelerada. Instituições que existiam havia décadas estavam sendo colocadas sob controle do novo regime. Partidos políticos desapareciam. Sindicatos independentes eram dissolvidos. Adversários eram presos. A polícia começava a trabalhar cada vez mais diretamente para proteger o novo governo. E no meio desse processo, Heydrich percebeu algo que mudaria sua carreira para sempre. Informação não servia apenas para descobrir inimigos. Informação podia ser usada para construir poder. Se você sabe quem são os adversários de um regime, consegue persegui-los. Se sabe quem são os rivais dentro do próprio partido, consegue neutralizá-los. Se sabe quais funcionários são leais, pode promovê-los. Se sabe quais instituições possuem influência, pode incorporá-las. E se consegue reunir todas essas informações em arquivos centralizados, passa a enxergar a sociedade como um enorme mapa de pessoas, relações e possíveis ameaças. Heydrich era obcecado por esse tipo de organização,
Ele desenvolveu o SD como uma estrutura de inteligência da SS e passou a reunir informações sobre praticamente todos os setores que considerava relevantes. Jornalistas, políticos, religiosos, intelectuais, organizações trabalhistas, grupos de oposição e, cada vez mais, membros do próprio partido nazista. Não bastava saber quem era contra o regime. Era necessário saber quem poderia se tornar contra o regime. Essa diferença parece pequena, mas é fundamental. A polícia tradicional investiga um crime que já aconteceu. O aparelho de segurança nazista buscava identificar ameaças antes que elas acontecessem. Isso permitia ao regime agir preventivamente. E essa lógica seria ampliada de maneira brutal nos anos seguintes. Em 1934, Heydrich já estava envolvido em uma estrutura que se tornava cada vez mais importante para Hitler e Himmler. A rivalidade entre a SS e a SA havia chegado ao limite. A SA era enorme e possuía centenas de milhares de integrantes. Ernst Röhm, seu líder, tinha ambições próprias e defendia uma transformação mais radical da estrutura política e militar alemã. Hitler começou a enxergar Röhm como uma ameaça. Heydrich, por sua vez, estava em uma posição perfeita para ajudar a identificar e organizar informações sobre possíveis adversários. Durante a Noite das Facas Longas, entre 30 de junho e início de julho de 1934, a liderança da SA foi violentamente eliminada, junto com outros inimigos e rivais políticos do regime. A SS ganhou enorme prestígio com a operação, e Heydrich percebeu algo que seria decisivo para sua trajetória. O aparelho de segurança não precisava simplesmente obedecer ao Estado. Ele podia ajudar a definir quem seria considerado inimigo do Estado. Essa diferença transformava completamente o poder de uma instituição policial. Depois da eliminação da liderança da SA, a SS passou a crescer rapidamente. Heinrich Himmler consolidou seu controle sobre a polícia alemã, enquanto Heydrich ampliava sua influência dentro do sistema de segurança. Em 1936, quando Himmler foi nomeado chefe da polícia alemã, a estrutura policial ficou ainda mais integrada ao universo da SS. Heydrich passou a dirigir a Sicherheitspolizei, a polícia de segurança, reunindo sob sua autoridade a Gestapo e a Kriminalpolizei, a polícia criminal. Agora, ele não era apenas o homem responsável por coletar informações. Ele estava no comando de uma poderosa estrutura policial. E isso significava que uma informação poderia transformar-se em uma prisão. Um relatório poderia gerar uma investigação. Uma investigação poderia terminar em interrogatório. Um interrogatório poderia levar alguém para um campo de concentração. Tudo isso podia acontecer sem que a pessoa investigada jamais tivesse encontrado Hitler ou qualquer outro líder do regime. É nesse ponto que começamos a perceber a verdadeira importância de Heydrich. O poder de uma ditadura não está apenas no homem que aparece no topo. Está na capacidade de transformar uma decisão política em uma sequência de ações administrativas. Hitler podia dizer que determinados grupos eram inimigos, mas alguém precisava descobrir quem pertencia a esses grupos. Alguém precisava identificá-los. Alguém precisava registrar seus nomes. Alguém precisava localizá-los. Alguém precisava prendê-los. E alguém precisava coordenar tudo isso. Heydrich estava construindo exatamente essa ponte. Ao mesmo tempo, o regime nazista começava a radicalizar suas políticas contra os judeus alemães. Em 1935, as leis de Nuremberg retiraram dos judeus a cidadania plena do Reich e estabeleceram critérios raciais que passaram a determinar direitos e proibições. Para fazer essas leis funcionarem na prática, era necessário definir quem seria classificado como judeu, segundo os critérios estabelecidos pelo Estado. E aqui, mais uma vez, a burocracia entrava em cena. Não bastava perseguir uma pessoa porque alguém dizia que ela era judia. Era necessário criar registros, investigar ascendência, analisar documentos familiares e transformar conceitos raciais em categorias administrativas.
o Estado passou a perguntar coisas que antes poderiam parecer completamente pessoais. Quem eram seus pais? Quem eram seus avós? Qual era a sua religião? Com quem você havia se casado? Essas informações podiam determinar seu lugar na sociedade. Heydrich não inventou sozinho as leis de Nuremberg, nem foi o único responsável pela política antissemita do regime. Isso é importante deixar claro. O antissemitismo era um elemento central da ideologia nazista desde antes da chegada de Hitler ao poder, e inúmeras instituições participaram da sua implementação. Mas Heydrich ajudou a construir as estruturas policiais e administrativas que tornaram a perseguição cada vez mais sistemática. Em novembro de 1938, ocorreu outro momento decisivo. Na noite de 9 para 10 de novembro, uma onda de violência antissemita tomou a Alemanha e a Áustria. Sinagogas foram incendiadas, lojas e residências pertencentes a judeus foram destruídas. Pessoas foram espancadas e assassinadas. Dezenas de milhares de judeus foram presos e enviados para campos de concentração. O episódio ficou conhecido como Kristallnacht, ou Noite dos Cristais, em referência aos vidros quebrados nas ruas. Mas por trás da violência espontânea que muitas vezes aparece nas imagens desse episódio, existia também uma enorme mobilização do aparato estatal. Polícia, SS e outras autoridades receberam instruções específicas sobre como agir. Heydrich participou diretamente da coordenação da resposta policial e enviou instruções para os órgãos de segurança sobre a forma como deveriam proceder durante os acontecimentos. Mais tarde, apresentou a Hermann Göring um relatório sobre as consequências da operação e sobre as medidas que deveriam ser adotadas contra a população judaica. Esse episódio mostra algo que se tornaria cada vez mais evidente. A perseguição estava deixando de ser apenas uma sequência de medidas discriminatórias. Estava se transformando em uma política de exclusão sistemática, e Heydrich estava cada vez mais próximo do centro dessa transformação. Mas então veio a guerra. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Para Heydrich, o início da guerra significava uma oportunidade gigantesca de ampliar o aparelho de segurança. Milhões de pessoas agora viviam em territórios ocupados pelo Reich. O regime precisava controlar essas populações, eliminar movimentos de resistência e implementar suas políticas raciais. E para isso, Heydrich ajudaria a criar uma estrutura que teria consequências devastadoras. As chamadas Einsatzgruppen, unidades móveis de segurança que acompanhavam o avanço alemão, foram organizadas para atuar nos territórios ocupados. Elas eram compostas por integrantes de diferentes estruturas policiais e de segurança, incluindo SD, Gestapo, Polícia Criminal e Polícia Uniformizada, além de outros elementos. Sua missão envolvia segurança, inteligência e repressão, mas na prática, essas unidades se envolveriam em assassinatos em massa de judeus, funcionários soviéticos, intelectuais, membros da resistência e outros grupos perseguidos. Na Polônia, a violência contra civis começou em uma escala enorme. Intelectuais poloneses foram perseguidos e assassinados. Comunidades judaicas foram isoladas e submetidas a medidas cada vez mais brutais. O território ocupado passou a ser tratado não simplesmente como uma região conquistada, mas como um espaço que deveria ser reorganizado de acordo com a visão racial e colonial do regime nazista. E Heydrich estava no centro do planejamento de segurança. Ele recebeu de Himmler e Hitler responsabilidades cada vez maiores. Seu poder ultrapassava as fronteiras da Alemanha. Agora ele tinha influência sobre territórios ocupados e sobre operações de segurança em grande escala. Em janeiro de 1940, a estrutura de segurança sob sua autoridade seria reorganizada no chamado Reichssicherheitshauptamt, o RSHA, ou Escritório Central de Segurança do Reich. Esse órgão se tornaria uma das estruturas mais importantes e perigosas do regime. E é aqui que precisamos desacelerar,
porque entender o RSHA é entender Heydrich. Imagine entrar em um enorme prédio administrativo. Centenas de funcionários trabalham em diferentes departamentos. Alguns lidam com inteligência, outros com polícia política, outros com investigação criminal, outros com questões raciais e populações consideradas inimigas. Existem arquivos, relatórios, correspondências e informações chegando de toda a Europa. Não parece um campo de batalha. Não existem tanques passando pela porta. Não há soldados disparando armas. É um escritório. Mas as decisões tomadas dentro daquele escritório podem determinar o destino de pessoas a milhares de quilômetros dali. O RSHA reunia diferentes áreas do aparelho de segurança nazista e permitia uma coordenação muito maior entre inteligência, polícia e repressão. Heydrich tornou-se seu chefe, e isso significava que, em poucos anos, o homem que havia começado sua carreira nazista construindo um pequeno serviço de inteligência, agora controlava uma estrutura gigantesca. A partir desse momento, sua influência sobre a política de perseguição cresceu ainda mais. E então chegamos a um dos episódios mais importantes de toda a história de Heydrich, a chamada Conferência de Wannsee. Antes de chegarmos à reunião em si, porém, precisamos entender o que estava acontecendo na Europa. Em 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética. A guerra no leste foi acompanhada por uma violência de proporções gigantescas. As Einsatzgruppen e outras forças alemãs participaram de assassinatos em massa de judeus soviéticos. Em lugares como Babi Yar, perto de Kiev, dezenas de milhares de pessoas foram assassinadas em operações de fuzilamento. A política de perseguição estava se radicalizando rapidamente. Não se tratava mais apenas de expulsar judeus da sociedade alemã ou concentrá-los em guetos. O assassinato em massa já estava acontecendo. Ao mesmo tempo, o regime procurava maneiras de coordenar a política antijudaica entre diferentes instituições. E foi nesse contexto que Heydrich recebeu uma tarefa de enorme importância. Em julho de 1941, Hermann Göring autorizou Heydrich a preparar um plano para uma solução total da questão judaica nos territórios europeus sob influência alemã. Meses depois, Heydrich convocou representantes de diferentes órgãos do governo para uma reunião em uma casa situada às margens do lago Wannsee, em Berlim. A reunião aconteceu em 20 de janeiro de 1942, senhor. Durante muito tempo, a Conferência de Wannsee foi apresentada como o momento em que os nazistas decidiram começar o Holocausto. Hoje, os historiadores fazem uma distinção importante. O assassinato em massa já estava acontecendo antes da reunião, especialmente na União Soviética ocupada. Wannsee não foi o momento em que Hitler ou Heydrich inventaram o genocídio. A reunião serviu principalmente para coordenar a implementação da política de deportação e assassinato dos judeus europeus entre diferentes órgãos do Estado. E essa distinção é fundamental, porque mostra algo ainda mais perturbador. A destruição dos judeus europeus não dependia de uma única reunião. Ela já estava sendo construída por uma sequência de decisões, ordens e operações. Wannsee ajudaria a transformar diferentes esforços em uma política coordenada. Heydrich presidiu a reunião. Adolf Eichmann, um dos funcionários envolvidos na organização das deportações, preparou grande parte dos documentos e posteriormente ficou responsável pela elaboração da ata. Os participantes discutiram questões administrativas: quem seria considerado judeu, como lidar com pessoas de ascendência mista, quais órgãos seriam responsáveis pela implementação, como coordenar os diferentes territórios. Quando olhamos para a linguagem burocrática utilizada nesses documentos, talvez seja justamente aí que esteja uma das características mais perturbadoras. A linguagem escondia a realidade. Em vez de descrever abertamente o assassinato, utilizavam-se expressões administrativas e eufemismos. Pessoas eram transformadas em categorias, famílias eram transformadas em números, comunidades inteiras eram transformadas em problemas logísticos,
E Heydrich era o homem sentado no centro daquela mesa. Ele não precisava gritar. Não precisava carregar uma arma. Sua autoridade vinha da posição que ocupava dentro daquela máquina. O homem que havia começado criando arquivos de inteligência agora participava da coordenação de uma política que resultaria na morte de milhões de judeus europeus. E aqui existe uma questão que merece ser lembrada. Quando falamos de Heydrich, não estamos falando de alguém que apenas seguiu ordens de maneira passiva. Os documentos e sua trajetória demonstram envolvimento ativo na construção e coordenação do aparelho de repressão nazista. Ele era um dirigente, tomava decisões, coordenava subordinados, participava do planejamento, usava o poder do Estado para perseguir pessoas. Essa distinção é essencial para entender sua responsabilidade histórica. Mas justamente quando Heydrich parecia estar no auge de seu poder, sua trajetória tomou outro rumo. Em setembro de 1941, poucos meses antes da Conferência de Wannsee, Hitler o havia nomeado protetor do Reich, em exercício da Boêmia e Morávia, território correspondente aproximadamente à atual República Tcheca, ocupada pela Alemanha. Para Hitler e Himmler, a região era importante tanto economicamente quanto estrategicamente. A indústria tcheca produzia armas essenciais para o esforço de guerra. Ao mesmo tempo, existia uma resistência crescente contra a ocupação alemã. Heydrich foi enviado para controlar a região. E foi ali que ele ganhou um apelido que dizia muito sobre sua maneira de governar. Para alguns, ele seria conhecido como o Açougueiro de Praga. Mas, antes de entender por que esse nome surgiu e como Heydrich governou a Boêmia e a Morávia, precisamos entrar na cidade de Praga, porque ali encontramos uma das faces mais contraditórias de sua estratégia. Heydrich não utilizava apenas terror, ele também utilizava concessões calculadas, propaganda, benefícios econômicos e manipulação social. Ele queria que os trabalhadores produzissem. Queria que a indústria continuasse funcionando. Queria esmagar a resistência, mas também queria manter a economia estável. Era uma combinação de repressão e pragmatismo. E foi justamente essa combinação que tornou seu governo tão perigoso. Mas ninguém em Praga sabia ainda que o homem que chegara para controlar o território também havia chegado ao começo do fim de sua própria história. Porque enquanto Heydrich construía seu domínio sobre a cidade, um pequeno grupo de homens começava a preparar uma operação que mudaria tudo. Uma operação secreta organizada pela resistência tchecoslovaca com apoio do governo no exílio em Londres. O alvo não seria um soldado comum, não seria um funcionário qualquer, seria Reinhard Heydrich. E, na próxima parte, vamos acompanhar a chegada dele a Praga, a forma como governou o território, como conseguiu combinar terror e aparente eficiência e como a resistência começou a preparar uma das operações mais ousadas de toda a Segunda Guerra Mundial. Quando Reinhard Heydrich chegou a Praga, em setembro de 1941, a cidade já vivia sob ocupação alemã havia mais de 2 anos. Para quem observava de fora, a Tchecoslováquia havia deixado de existir como Estado independente. Em março de 1939, as tropas alemãs haviam ocupado as terras tchecas e criado o chamado Protetorado da Boêmia e Morávia. Mas ocupar um território não significava necessariamente controlá-lo completamente. E esse era o problema que Heydrich havia recebido. A resistência existia. Greves e manifestações aconteciam. Informações eram enviadas para o exterior. Redes clandestinas tentavam manter contato com o governo tchecoslovaco exilado em Londres. E, principalmente, a indústria da região era extremamente importante para a Alemanha. As fábricas tchecas produziam armas, veículos, motores e outros equipamentos essenciais para o esforço de guerra. Portanto, para os alemães, a região precisava continuar funcionando. Não bastava simplesmente destruir a resistência. Era necessário manter os trabalhadores produzindo. E Heydrich acreditava que sabia exatamente como fazer isso. Quando desembarcou em Praga,
Ele não chegou como um governador convencional. Chegou como representante de um regime de ocupação que pretendia demonstrar força. Sua reputação já o precedia. Ele era um dos principais dirigentes do aparelho de segurança nazista. Chefiava o RSHA. Tinha influência sobre a Gestapo. Controlava o SD. Havia participado da coordenação das políticas de perseguição e agora recebia autoridade sobre um território inteiro. O homem que anos antes havia começado sua carreira nazista, organizando fichas e relatórios, agora tinha uma oportunidade de testar seu modelo de governo em escala territorial. E o primeiro movimento foi brutal. Pouco depois de assumir suas funções, Heydrich declarou estado de emergência e iniciou uma onda de prisões. Intelectuais, políticos, membros da resistência, pessoas suspeitas de colaborar com movimentos clandestinos, funcionários considerados perigosos. A mensagem era clara: a ocupação não toleraria oposição. Mas havia algo diferente na estratégia de Heydrich. Ele não queria que o protetorado permanecesse permanentemente em estado de caos. Queria eficiência, queria produção, queria trabalhadores nas fábricas, queria ferrovias funcionando. Queria que os alemães recebessem os armamentos produzidos naquela região. Por isso, sua política combinava repressão com medidas destinadas a manter a população economicamente produtiva. Salários, alimentação, benefícios, medidas de bem-estar para trabalhadores. Ao mesmo tempo, prisões, execuções e perseguições. Era uma combinação extremamente calculada. O objetivo não era simplesmente fazer com que as pessoas tivessem medo. Era fazer com que elas obedecessem e continuassem trabalhando. Heydrich compreendia que uma população completamente desesperada também poderia se tornar difícil de controlar. Por isso, o terror precisava ser acompanhado por uma aparência de ordem. E isso explica uma das contradições mais perturbadoras de seu governo. Alguns trabalhadores receberam melhorias materiais em determinados momentos, enquanto, simultaneamente, a resistência era esmagada. Para o regime nazista, essas coisas não eram contraditórias. Eram instrumentos diferentes para atingir o mesmo objetivo: produção, estabilidade, controle, obediência. Heydrich queria transformar o protetorado em uma engrenagem confiável da máquina de guerra alemã. E durante os primeiros meses, parecia estar conseguindo. Mas havia algo que ele não conseguia eliminar: a resistência. Ela não funcionava como um exército convencional. Não havia grandes batalhões marchando pelas ruas. Não havia tanques escondidos esperando para atacar as forças alemãs. A resistência era formada por pequenas redes. Pessoas que transmitiam informações, mensageiros, funcionários públicos, militares, estudantes, trabalhadores. Pessoas que escondiam indivíduos procurados. Operadores de rádio. Homens e mulheres que mantinham contato com Londres. Para a máquina de segurança nazista, esse tipo de resistência era particularmente perigoso. Porque era difícil de enxergar. Um soldado usando o uniforme é fácil de identificar. Um homem caminhando pela rua com uma mensagem escondida dentro do casaco, não. Uma pessoa que parece ser apenas uma funcionária de escritório pode estar transmitindo informações para a resistência. Um trabalhador em uma fábrica pode passar dados sobre produção militar. Um médico pode esconder um combatente ferido. A guerra clandestina acontecia dentro da vida cotidiana. E Heydrich queria destruir essas redes. Sua polícia intensificou as investigações. Prisões aumentaram. Interrogatórios foram realizados. Informantes foram recrutados. Relatórios chegavam continuamente aos escritórios de segurança. E pouco a pouco, a resistência começou a perceber que estava diante de um adversário diferente. Heydrich não era apenas um administrador. Era um especialista em inteligência. Ele entendia como redes clandestinas funcionavam. Sabia que uma organização secreta dependia de comunicação. Sabia que uma pessoa presa poderia revelar informações sobre outras.
Sabia que um documento encontrado em uma casa poderia abrir uma nova investigação. E sabia que o medo poderia fazer alguém cometer um erro. Essa era justamente a lógica do aparelho de segurança que ele havia ajudado a construir na Alemanha. Agora estava aplicando o mesmo princípio em Praga. Mas havia uma questão que os alemães não conseguiam controlar completamente. O governo tchecoslovaco, exilado em Londres, continuava existindo. Liderado pelo presidente Edvard Beneš, o governo no exílio buscava demonstrar aos aliados que a resistência tchecoslovaca continuava ativa. E havia uma necessidade política importante. A ocupação precisava ter um custo. Era necessário mostrar ao mundo que a Tchecoslováquia não havia simplesmente desaparecido. Ainda existia uma resistência. Ainda existiam pessoas dispostas a lutar. Foi nesse contexto que nasceu uma das operações mais conhecidas da Segunda Guerra Mundial. A operação que receberia o nome de Anthropoid. O objetivo era extremamente ambicioso. Assassinar Reinhard Heydrich. Não capturá-lo. Não sequestrá-lo. Não apenas sabotar suas operações, matá-lo. Mas imagine a dificuldade. Heydrich era um dos homens mais protegidos do Reich. Chefiava uma enorme estrutura de segurança. Sabia que existiam grupos de resistência. Estava cercado por agentes e tinha experiência suficiente para reconhecer possíveis ameaças. Mesmo assim, os planejadores da operação acreditavam que havia uma oportunidade. 2 homens foram escolhidos: Josef Gabčík e Jan Kubiš. Ambos eram militares tchecoslovacos treinados no Reino Unido. Eles fariam parte de uma equipe lançada de paraquedas no território ocupado. A missão começou no final de dezembro de 1941. Durante a noite, aeronaves britânicas levaram os agentes em direção ao território ocupado. O plano era simples no papel: entrar, localizar Heydrich, escolher o momento certo, executar o ataque e desaparecer. Na prática, tudo seria muito mais difícil. Os agentes foram lançados de paraquedas na noite de 28 para 29 de dezembro de 1941. Mas houve um problema. Eles não pousaram exatamente onde esperavam. A navegação havia sido prejudicada pelas condições da noite e pela dificuldade de identificar corretamente o terreno. Os homens precisaram se reorganizar, encontrar contatos, localizar membros da resistência e descobrir como chegar até o alvo. A partir daquele momento, cada movimento carregava um risco enorme. Se fossem descobertos, não apenas eles morreriam. As pessoas que os ajudassem também poderiam ser presas. E a polícia alemã possuía uma rede de informantes suficientemente ampla para transformar qualquer descuido em desastre. Enquanto isso, Heydrich continuava vivendo em Praga. Sua rotina seguia relativamente previsível. E essa previsibilidade seria justamente uma das vulnerabilidades exploradas pelos agentes. Ele morava no Palácio de Panenskie Brzezany, Marzano, uma propriedade localizada fora do centro de Praga. Todos os dias, utilizava um carro para deslocar-se até seu escritório. E havia um detalhe importante. Heydrich muitas vezes viajava sem uma escolta extraordinariamente grande. Ele confiava na segurança do território que controlava. Acreditava que a resistência estava enfraquecida. E talvez estivesse convencido de que sua própria estrutura de inteligência tornava um ataque improvável. Mas os agentes estavam observando. Durante semanas, eles estudaram os movimentos de Heydrich, horários, rotas, curvas, locais onde o carro precisava reduzir a velocidade. Tudo precisava ser calculado, porque um atentado contra um homem daquele nível não poderia depender apenas de coragem. Precisava depender de segundos. Os agentes receberam ajuda de membros da resistência local. Entre eles estavam pessoas que conheciam a cidade, os caminhos e os hábitos das autoridades alemãs. Quanto mais informações eram reunidas, mais claro ficava que existia uma oportunidade. O carro de Heydrich passava regularmente por uma curva em uma área chamada Kyzykobylice. Ali, o veículo precisaria diminuir a velocidade.
Era o ponto perfeito. Agora imagine a manhã de Popoá, o 27 de maio de 1948. Praga está acordando. As ruas começam a receber movimento. Pessoas caminham para o trabalho. Veículos passam. Nada parece diferente. Mas em algum ponto da cidade, 2 homens estão esperando. Gabchik carrega uma arma. Kubish possui uma bomba adaptada. Eles sabem que podem ter apenas alguns segundos. O carro de Heydrich aparece. Um Mercedes aberto. Heydrich está no banco traseiro. O motorista está à frente. O veículo se aproxima da curva. Gabchik entra na rua. Levanta a arma. Puxa o gatilho. Nada acontece. A submetralhadora. Steinas trava. Por um instante, toda a operação parece perdida. Heydrich percebe o que está acontecendo e comete um erro que mudaria a história. Em vez de ordenar imediatamente que o motorista acelere para longe, ele decide reagir. Kubish lança a bomba. A explosão atinge o veículo. Fragmentos atravessam a lateral. Heydrich é ferido. Os agentes fogem. Durante alguns segundos, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. O homem que parecia intocável acabava de ser atingido no coração do território que governava. Heydrich ainda está vivo. Ele é levado ao hospital. Os médicos acreditam inicialmente que poderá sobreviver. A lesão, porém, é grave. Fragmentos da explosão causaram ferimentos internos e contaminação da ferida. Heydrich permanece consciente durante algum tempo, mas sua condição piora. Em 4 de junho de 1942, 8 dias depois do atentado, Reinhard Heydrich morre. Tinha apenas 38 anos. A notícia provoca uma reação imediata dentro da liderança nazista. Hitler recebe a informação. Himmler recebe. Goebbels registra o acontecimento em seu diário. Para o regime, aquilo não era apenas a morte de um funcionário. Era um desafio. Um dos homens mais importantes do sistema de segurança havia sido assassinado por membros da resistência. E Hitler queria uma resposta. Uma resposta que fosse sentida por toda a população. É aqui que a história entra em uma de suas fases mais sombrias, porque o atentado não terminaria com a morte de Heydrich. Pelo contrário, a morte dele desencadearia uma onda de represálias e uma pequena aldeia chamada Lidis acabaria se transformando em um dos símbolos mais conhecidos da brutalidade nazista. Mas antes de chegarmos a Lidice, precisamos entender o que aconteceu dentro da própria estrutura de poder. Porque Heydrich não era simplesmente um funcionário que morreu. Ele ocupava uma posição que exigia substituição. Alguém precisava assumir suas funções. Alguém precisava continuar comandando o RSHA. Alguém precisava manter a repressão funcionando. E mais importante ainda, alguém precisava demonstrar que a morte de um dos principais homens de Himmler não poderia ser vista como uma vitória da resistência. O regime precisava transformar o assassinato em uma mensagem. A mensagem era simples. Se vocês atacarem o Estado atacará vocês. E a resposta seria brutal. Nos dias seguintes, milhares de soldados e policiais participaram de buscas. Casas foram revistadas. Pessoas foram interrogadas. Suspeitos foram presos. A pressão aumentou sobre a resistência. Os agentes que haviam realizado a operação estavam escondidos, e eles ainda não haviam sido encontrados. Por algum tempo, parecia possível que a Operação Anthropoid terminasse como uma vitória completa. Heydrich estava morto. Os responsáveis continuavam livres, mas a resistência cometeria um erro. Ou, mais precisamente, seria vítima de uma cadeia de acontecimentos que acabaria levando os alemães até eles. As investigações começaram a se concentrar em possíveis redes de apoio. Os alemães procuravam qualquer conexão, qualquer nome, qualquer endereço, qualquer pessoa que pudesse ter ajudado os agentes. E, finalmente, uma pista apareceu. Ela levou os alemães até a igreja de São Cirilo e São Metódio, em Praga. Ali, em uma cripta subterrânea, estavam escondidos membros da Operação Anthropoid e outros combatentes da resistência. Agora imagine entrar naquele espaço.
é escuro. A passagem é estreita, pouco espaço para movimentação. Do lado de fora, soldados alemães cercam o prédio. Os homens escondidos sabem exatamente o que está acontecendo. Eles não têm para onde fugir. Durante horas, ocorre um combate. Os alemães tentam entrar. Os resistentes respondem com tiros. Granadas são lançadas. A água começa a ser utilizada para inundar a cripta. A situação torna-se desesperadora. Alguns combatentes morrem durante o confronto. Outros cometem suicídio para evitar serem capturados. A Operação Antropoide havia conseguido seu objetivo. Heydrich estava morto, mas quase todos aqueles que participaram diretamente da missão também morreriam. E então veio a vingança. Em 10 de junho de 1942, a pequena cidade de Balidice, a cerca de 20 quilômetros de Praga, foi cercada pelas forças alemãs. Os nazistas acreditavam, sem provas conclusivas, que existia uma ligação entre moradores da região e os responsáveis pelo atentado. A ligação posteriormente se mostrou inexistente, mas isso não importava. O regime precisava de um exemplo. Homens foram separados das famílias. Muitas mulheres foram deportadas para campos de concentração. Crianças foram retiradas de suas mães. Uma parte delas foi assassinada posteriormente, enquanto outras foram selecionadas para a germanização ou enviadas para diferentes instituições e locais. A aldeia foi destruída. Casas foram demolidas. O cemitério foi violado. A intenção era apagar Lidice do mapa. Era uma vingança, mas também era propaganda. Os alemães queriam que a população entendesse o preço da resistência. Só que aconteceu algo que o regime não esperava. Lidice tornou-se conhecida internacionalmente. Seu nome passou a representar a brutalidade da ocupação nazista. Comunidades em diferentes países adotaram o nome da cidade como símbolo de solidariedade. A tentativa de apagar Lidice produziu o efeito contrário. Transformou a aldeia em memória. E isso nos leva de volta a Heydrich, porque sua morte provocou uma sequência de acontecimentos que revela perfeitamente a natureza do sistema que ele ajudou a construir. Um homem foi assassinado. O Estado respondeu com repressão coletiva. Uma população inteira foi tratada como suspeita. Famílias foram destruídas. Uma aldeia foi apagada. E mesmo depois da morte de Heydrich, a máquina continuou funcionando. Essa talvez seja uma das características mais importantes de sistemas autoritários extremamente burocratizados. O indivíduo pode desaparecer. A estrutura permanece. Heydrich morreu. Mas o RSHA continuou existindo. A Gestapo continuou funcionando. O SD continuou coletando informações. As deportações continuaram. Os campos continuaram operando. A política de extermínio continuou. E os homens que haviam trabalhado sob Heydrich continuaram ocupando seus cargos. Isso mostra por que sua importância histórica não pode ser reduzida apenas à imagem de um dos homens mais cruéis de Hitler. Seu verdadeiro poder estava na estrutura que ajudou a construir. E talvez seja justamente por isso que sua morte seja tão interessante. Porque ela permite observar o que acontece quando uma das peças mais importantes de uma máquina é retirada. A máquina não para. Ela simplesmente encontra outra peça. E no caso do RSHA, essa nova peça seria Ernst Kaltenbrunner Pudublasser, que assumiria a liderança da organização no início de 1943. Mas Kaltenbrunner não era Heydrich. A estrutura estava montada. Os arquivos existiam. Os departamentos continuavam funcionando. Os funcionários permaneciam em seus lugares. As ordens continuavam chegando. E o sistema de perseguição continuava avançando. Ao mesmo tempo, a morte de Heydrich passou a ser utilizada pelo próprio regime para construir um mito. Hitler o homenageou como um herói. A propaganda nazista apresentou-o como um homem que havia sacrificado a própria vida pelo Reich. Cerimônias foram organizadas. Discursos foram realizados. Seu funeral recebeu enorme atenção. Mas por trás daquela imagem oficial,
existia uma realidade completamente diferente. Heydrich não havia sido simplesmente um soldado morto no campo de batalha. Ele havia sido um dos principais arquitetos do aparato de segurança nazista. Um homem que ajudou a transformar perseguição em burocracia. Um homem que coordenou instituições capazes de identificar, prender e deportar milhões. Um homem diretamente envolvido em decisões relacionadas à política de perseguição e extermínio. E é justamente por isso que sua história não termina no dia 4 de junho de 1942. Porque, quando examinamos o que aconteceu depois de sua morte, encontramos uma pergunta ainda mais perturbadora. Quanto do sistema nazista dependia realmente de Heydrich? Se ele era tão importante, por que o aparelho continuou funcionando? E se a máquina continuou funcionando sem ele? Quantos outros homens já estavam preparados para ocupar seu lugar? É essa pergunta que nos leva ao próximo capítulo da história. Porque agora vamos sair de Praga e voltar para o centro do poder nazista. Vamos acompanhar o que aconteceu dentro do RSHA depois da morte de Heydrich, quem assumiu suas funções, como a máquina de segurança continuou operando e, principalmente, como as decisões tomadas por homens como Heydrich e seus sucessores se transformaram em deportações, campos, assassinatos e uma política de extermínio que já estava se espalhando por toda a Europa. E talvez seja nesse momento que a verdadeira dimensão daquilo que Heydrich ajudou a construir fique impossível de ignorar. Quando a notícia da morte de Reinhard Heydrich chegou a Berlim, o que estava em jogo era muito maior do que a perda de um único homem. Para Heinrich Himmler, Adolf Hitler e os demais dirigentes da SS, aquele atentado mostrava uma coisa que o regime não queria admitir. Mesmo no coração de um território ocupado, mesmo depois de anos de repressão, a resistência ainda era capaz de atingir um dos homens mais protegidos do Terceiro Reich. E isso precisava ser respondido. Não apenas com vingança, mas com continuidade. O sistema não poderia demonstrar fraqueza. O RSHA não poderia parar. A Gestapo não poderia diminuir suas operações. O SD precisava continuar produzindo relatórios. As deportações precisavam continuar. Os campos continuavam funcionando. A guerra seguia. E enquanto os jornais nazistas transformavam Heydrich em um mártir do regime, dentro dos escritórios da SS, os funcionários simplesmente voltavam ao trabalho. Essa imagem talvez seja uma das mais perturbadoras de toda essa história. Enquanto o funeral de um dos principais dirigentes nazistas reunia autoridades em cerimônias grandiosas, centenas de funcionários continuavam sentados diante de suas mesas, preenchendo documentos, analisando informações e transmitindo ordens. A morte de Heydrich não interrompeu a máquina, apenas abriu espaço para outro homem ocupar sua cadeira. E esse homem seria Ernst Kaltenbrunner. Mas para entender o que aconteceu depois, precisamos voltar um pouco e olhar para aquilo que Heydrich havia deixado para trás. Porque, quando alguém constrói uma organização poderosa durante mais de uma década, sua influência não desaparece simplesmente quando ele morre. Heydrich havia ajudado a criar uma estrutura na qual diferentes órgãos trabalhavam em conjunto. A Gestapo investigava e perseguia opositores. O SD coletava informações. A polícia criminal realizava investigações. As forças policiais participavam de operações nos territórios ocupados. As Einsatzgruppen haviam levado a repressão e o assassinato em massa para o leste europeu. O RSHA coordenava diferentes braços desse aparelho. Não era uma organização dependente de um único escritório. Era uma rede. E uma rede continua funcionando mesmo quando uma de suas partes é removida. É por isso que a sucessão de Heydrich é tão importante. Ela mostra que o Terceiro Reich não dependia apenas de líderes carismáticos. Dependia de instituições e de homens dispostos a operar essas instituições. Kaltenbrunner assumiria oficialmente a direção do RSHA no início de 1943. Ele era austríaco, havia ingressado no movimento nazista ainda antes da anexação da Áustria e possuía experiência dentro das estruturas da SS e da polícia.
Não tinha exatamente a mesma personalidade de Heydrich. Não possuía a mesma imagem de jovem oficial extremamente disciplinado que havia impressionado Himmler. Mas herdou uma máquina já pronta. E essa máquina agora estava funcionando em escala continental. O momento também era diferente. Quando Heydrich morreu, a Alemanha ainda controlava enormes partes da Europa. Mas a guerra começava a mudar. A derrota alemã em Stalingrado, em fevereiro de 1943, havia mostrado que a expansão alemã tinha limites. O Exército Vermelho avançava. Os aliados ocidentais planejavam novas operações. A guerra aérea contra a Alemanha se intensificava. Mas, paradoxalmente, enquanto a situação militar começava a piorar, a máquina de perseguição não diminuía. Em muitos lugares, ela se tornava ainda mais brutal. Isso é fundamental para entender o funcionamento do regime. A política de extermínio não era simplesmente um projeto que existia enquanto a Alemanha estava vencendo. Ela continuou sendo executada mesmo quando os dirigentes nazistas já enfrentavam enormes dificuldades militares. Na realidade, em algumas regiões, o avanço da guerra acelerou determinadas operações. E aqui encontramos novamente o legado de Heydrich. O aparelho que ele ajudara a construir estava pronto para transformar uma decisão política em uma operação concreta. Pense em uma ordem que chega a um escritório. O documento é analisado. Um funcionário prepara uma lista, outro verifica endereços, outro transmite a informação para a polícia local. Uma estação ferroviária recebe instruções. Vagões são disponibilizados, guardas são designados, pessoas são reunidas. O transporte começa. Quando o trem chega ao destino, outro grupo assume a responsabilidade. Nenhum desses funcionários precisa estar na sala onde a decisão política foi tomada. Mas todos participam de uma sequência que conecta Berlim às cidades espalhadas por toda a Europa. Essa era uma das características mais importantes do sistema que Heydrich ajudou a construir: a fragmentação das responsabilidades. Um homem cuidava de uma parte, outro cuidava de outra. Um terceiro assinava um documento. Um quarto executava uma ordem. E no final, milhões de pessoas eram afetadas por decisões que pareciam ter sido tomadas por ninguém em particular, mas haviam sido tomadas por pessoas. Pessoas com cargos, nomes, responsabilidades e autoridade. É por isso que estudar o RSHA é tão importante. Ele nos mostra como um Estado moderno pode transformar uma ideologia em uma sequência administrativa. O antissemitismo nazista não permaneceu apenas no nível de discursos. Ele foi transformado em leis. As leis foram transformadas em registros. Os registros foram transformados em listas. As listas foram transformadas em deportações. E as deportações foram transformadas em assassinatos em massa. Não aconteceu tudo de uma vez. Foi uma radicalização progressiva. E Heydrich esteve presente em várias dessas etapas. Quando analisamos sua trajetória, percebemos que ele não começou como o homem que presidiria a Conferência de Wannsee. Começou organizando inteligência. Depois passou a controlar estruturas policiais. Depois ganhou autoridade sobre territórios ocupados. Depois participou da coordenação da política anti-judaica. O poder cresceu à medida que o próprio regime se radicalizava. E existe uma lição importante nesse processo. O extremismo não precisa começar já em sua forma mais extrema. Ele pode crescer através de etapas. Primeiro aparecem discursos, depois discriminação, depois exclusão, depois perseguição, depois deportação, depois assassinato. E quando cada etapa se torna normal, a próxima pode parecer apenas uma continuação da anterior. Heydrich foi um dos homens que transformaram essas etapas em um sistema. Mas existe outra dimensão de sua atuação que precisamos entender: o território ocupado. Por quê? Enquanto o RSHA coordenava operações em toda a Europa, Heydrich também ajudou a estabelecer um modelo de ocupação baseado em inteligência, repressão e controle da população. Na Polônia, depois na União Soviética e em outras regiões, a guerra não era tratada apenas como uma disputa entre exércitos. Para o regime nazista,
Era também uma guerra racial e ideológica. Isso significava que determinadas populações eram consideradas inimigas simplesmente por sua identidade. Judeus eram perseguidos por serem judeus. Comunistas eram perseguidos por sua ideologia. Intelectuais poloneses eram vistos como obstáculos à reorganização colonial planejada pelos nazistas. Prisioneiros soviéticos eram tratados de maneira brutal. E a população civil dos territórios ocupados era submetida a uma combinação de exploração econômica, terror policial e violência militar. As Einsatzgruppen tiveram papel central nesse processo. Elas acompanhavam o avanço alemão e realizavam operações de assassinato em massa, especialmente contra judeus e outras populações consideradas inimigas. Os métodos utilizados variavam, mas frequentemente envolviam fuzilamentos em massa. Homens, mulheres e crianças eram levados para áreas isoladas, obrigados a cavar valas ou colocados diante de valas já existentes, e então assassinados. Lugares como Babi Yar tornaram-se símbolos dessa fase do Holocausto. Em apenas 2 dias, no final de setembro de 1941, mais de 33 mil judeus foram assassinados em Babi Yar, perto de Kiev, e isso aconteceu antes da Conferência de Wannsee. Essa informação é extremamente importante porque desmonta uma simplificação comum, a de que o Holocausto começou em uma única reunião em janeiro de 1942. O assassinato em massa já estava acontecendo. O que veio depois foi uma expansão, coordenação e industrialização progressiva da política de extermínio. E o aparelho de Heydrich estava profundamente envolvido nesse processo. Mas havia um problema para os nazistas. Fuzilamentos em massa exigiam enormes quantidades de homens. Eram fisicamente e psicologicamente desgastantes para os próprios executores. Havia também dificuldades logísticas. Era necessário levar vítimas até os locais de execução, organizar pelotões, transportar munição e lidar com os corpos. O regime começou então a buscar métodos que pudessem tornar o assassinato em massa mais sistemático. É nesse contexto que os centros de extermínio ganharam importância. Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka e Auschwitz-Birkenau tornaram-se partes fundamentais do sistema de assassinato em massa. Cada local tinha características próprias. Alguns foram construídos principalmente para matar deportados rapidamente. Outros, como Auschwitz, também funcionavam como enormes complexos de concentração e trabalho forçado. A burocracia precisava acompanhar tudo isso. Trens partiam de cidades na França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Áustria, Grécia e outros territórios. Os horários precisavam ser coordenados. As autoridades locais precisavam receber instruções. As pessoas precisavam ser reunidas. As propriedades eram confiscadas. Os objetos pessoais eram separados. O dinheiro era registrado. Tudo isso produzia documentos. E, novamente, aparece a assinatura invisível do sistema que Heydrich ajudara a construir. Não significa que Heydrich pessoalmente organizasse cada trem ou cada transporte. Isso seria historicamente incorreto. Mas ele comandou estruturas que participaram da coordenação geral da perseguição e da deportação. Sua responsabilidade está no nível da liderança, da organização e da política. E essa distinção é importante porque ajuda a evitar outro erro comum. Imaginar que crimes desse tamanho dependiam de um único homem. Não dependiam. Heydrich era extremamente importante. Himmler era extremamente importante. Hitler era decisivo. Eichmann desempenhou papel importante na logística das deportações. Governadores civis, policiais, oficiais militares, ferroviários e funcionários de diversos países também participaram em diferentes graus. A máquina era grande demais para depender de uma única pessoa. Mas Heydrich estava entre os homens que ajudaram a construir essa máquina. E talvez por isso, sua morte tenha sido tão significativa para o regime. Ele não era apenas mais um funcionário. Era um dos arquitetos do sistema. Quando ele morreu, a estrutura permaneceu e continuou produzindo vítimas.
Enquanto isso, a guerra se aproximava de uma nova fase. Em junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia. No leste, o Exército Vermelho avançava cada vez mais rapidamente. A Alemanha começava a ser pressionada de dois lados. Cidades eram destruídas por bombardeios. A produção industrial sofria. A escassez de combustível aumentava. E mesmo assim, os órgãos de segurança continuavam funcionando. A perseguição continuava. A SS continuava controlando campos. A Gestapo continuava prendendo opositores. E os administradores continuavam preenchendo documentos. É como se duas realidades existissem simultaneamente. No fronte, o Reich começava a perder a guerra. Nos escritórios, o sistema continuava executando ordens como se nada tivesse mudado. Mas, pouco a pouco, os próprios responsáveis começaram a perceber que a derrota estava chegando. E foi nesse momento que surgiu outra preocupação: destruir provas. Documentos começaram a ser queimados, arquivos foram destruídos, corpos de vítimas foram exumados e queimados em algumas regiões, para tentar esconder evidências dos assassinatos. Campos foram desmontados. Prisioneiros foram evacuados. As famosas Marchas da Morte começaram quando os alemães retiraram prisioneiros dos campos que estavam prestes a ser libertados pelos aliados. A máquina, que havia passado anos registrando pessoas, agora tentava apagar seus próprios registros. Mas era tarde demais. Havia sobreviventes. Havia documentos que não foram destruídos. Havia fotografias. Havia testemunhas. Havia cidades inteiras que haviam visto os transportes. Havia soldados aliados que encontrariam os campos. E havia também uma quantidade enorme de documentos, produzidos pelo próprio regime. A burocracia que havia ajudado a esconder os crimes acabaria fornecendo algumas das provas utilizadas para demonstrá-los. Essa é uma das grandes ironias da história do Terceiro Reich. Os nazistas acreditavam que poderiam controlar a narrativa. Controlaram jornais, controlaram rádios, controlaram escolas, controlaram arquivos enquanto estavam no poder. Mas não conseguiram controlar o futuro. Depois da guerra, investigadores começaram a reconstruir o funcionamento daquele sistema. E o nome de Heydrich aparecia repetidamente. Documentos, ordens, relatórios, depoimentos, registros administrativos. Seu papel ficava cada vez mais claro. Ele não havia sido apenas um executor. Havia sido um organizador, um coordenador, um dos homens que ajudaram a construir o aparelho que tornou possível a perseguição em escala continental. E agora precisamos voltar à sua figura pessoal. Porque existe uma pergunta que aparece constantemente quando estudamos criminosos históricos. Como alguém consegue viver uma vida aparentemente normal enquanto participa de crimes extraordinários? Heydrich era casado com Lina Heydrich. Tinha filhos. Gostava de música. Tocava violino. Praticava esportes. Tinha uma casa. Recebia amigos. Tinha momentos familiares. Em fotografias privadas, podemos encontrar um homem sorrindo ao lado da família, completamente diferente da figura que aparece nos documentos policiais. Isso pode parecer contraditório, mas talvez seja justamente essa contradição que precisamos enfrentar. O mal histórico não aparece sempre com uma aparência monstruosa. Pessoas capazes de participar de sistemas violentos também podem desempenhar papéis comuns em suas vidas privadas. Podem amar seus filhos, podem ter hobbies, podem ouvir música, podem rir durante um jantar. Isso não diminui a responsabilidade pelos crimes que cometeram. Pelo contrário, mostra que a participação em sistemas criminosos não exige que uma pessoa abandone todas as características humanas de sua vida cotidiana. É justamente por isso que a história de Heydrich precisa ser contada sem transformar o personagem em uma caricatura. Ele não era um demônio sobrenatural. Era um ser humano que tomou decisões, construiu uma carreira, buscou poder e utilizou sua inteligência e sua posição para servir conscientemente a um regime criminoso. Essa escolha é o que torna sua história tão importante.
porque talento, inteligência e disciplina não são moralmente neutros quando colocados a serviço de uma ideologia de perseguição. Heydrich era extremamente competente em determinadas funções, e essa competência tornou o sistema mais eficiente. Essa talvez seja uma das lições mais desconfortáveis de sua trajetória. A inteligência de uma pessoa não determina a direção moral de suas ações. A eficiência de um administrador pode ser usada para salvar vidas ou para organizar a perseguição de seres humanos. A capacidade de planejar pode construir uma ponte ou organizar uma deportação. A burocracia pode administrar uma escola ou catalogar pessoas para serem perseguidas. O que determina o resultado é o objetivo ao qual essas capacidades são colocadas a serviço. E Heydrich escolheu servir ao regime nazista. Mas a história ainda não terminou, porque mesmo morto, seu nome continuaria aparecendo em documentos e investigações. Seu sucessor, Kaltenbrunner, continuaria comandando o RSHA. Eichmann continuaria organizando deportações. Himmler continuaria dirigindo a SS. E Hitler continuaria conduzindo a Alemanha em direção à destruição. Mas existe uma última parte dessa história que precisamos entender. O que aconteceu com os homens que trabalharam para Heydrich depois da guerra? Quem foi julgado? Quem conseguiu fugir? Quem conseguiu esconder seu passado? E como os investigadores reconstruíram a cadeia de responsabilidades dentro daquela enorme máquina? Porque a história de Heydrich não termina com sua morte em Praga. Ela continua nos tribunais, nos arquivos e nas décadas de investigação que vieram depois. E é justamente aí que descobrimos algo ainda mais perturbador. Mesmo depois que o Terceiro Reich desapareceu, muitos dos homens que ajudaram a construir seu sistema conseguiram sobreviver durante anos. Alguns foram presos, outros foram julgados. Alguns receberam penas relativamente curtas, outros fugiram para outros países. E alguns viveram décadas tentando esconder aquilo que haviam feito. A máquina havia acabado, mas seus operadores ainda estavam espalhados pelo mundo. E na próxima parte, vamos acompanhar esse caminho. Vamos descobrir como o legado de Heydrich foi tratado depois de 1945, como os julgamentos reconstruíram suas responsabilidades, como antigos membros da SS tentaram escapar da justiça, e porque a busca pelos responsáveis pelos crimes do Terceiro Reich continuaria por décadas. Parte 5. Quando Reinhard Heydrich morreu em Praga, em junho de 1942, muita gente dentro e fora da Alemanha acreditou que sua morte poderia representar um golpe profundo contra o aparelho de segurança nazista. Afinal, não havia sido morto um funcionário qualquer. Havia sido eliminado um dos homens mais próximos de Heinrich Himmler, o chefe de uma das estruturas mais poderosas da SS e uma das figuras centrais na coordenação da política de perseguição do regime. Durante alguns dias, a pergunta que circulava nos corredores do poder era inevitável. Quem seria capaz de ocupar o lugar de Heydrich? Mas havia uma pergunta ainda mais importante. O que aconteceria com tudo aquilo que ele havia construído? A resposta começou a aparecer rapidamente. O sistema não parou. As reuniões continuaram. Os relatórios continuaram chegando. Os trens continuaram partindo. As prisões continuaram acontecendo. A Gestapo continuou investigando. O SD continuou coletando informações. Os campos continuaram funcionando. A máquina que Heydrich ajudara a construir já era maior do que o próprio homem. E talvez essa seja a melhor maneira de compreender sua importância histórica. Ele não havia criado uma organização que dependia exclusivamente de sua presença. Ele havia ajudado a criar uma estrutura capaz de sobreviver aos indivíduos que a comandavam. No início de 1943, Heinrich Himmler escolheu Ernst Kaltenbrunner para assumir a chefia do Reichssicherheitshauptamt. Kaltenbrunner era um advogado austríaco que havia entrado cedo no movimento nazista e construído sua própria carreira dentro da SS. Não possuía exatamente o mesmo perfil de Heydrich, mas herdou uma organização que já estava completamente estabelecida.
Os departamentos existiam. Os arquivos estavam em funcionamento. As redes de agentes cobriam grande parte da Europa ocupada. Os funcionários conheciam suas funções. Os mecanismos de comunicação estavam montados. Era como assumir o comando de uma máquina industrial, já funcionando em velocidade máxima. Você não precisa construir as engrenagens, só precisa mantê-las girando. E elas continuaram girando. Talvez esse seja um dos aspectos mais perturbadores da história. A morte de Heydrich não provocou uma pausa na perseguição. Em 1943 e 1944, enquanto a Alemanha começava a perder territórios e sofrer derrotas militares cada vez maiores, o sistema de repressão continuava expandindo suas operações. A guerra no leste havia produzido milhões de vítimas. Os centros de extermínio continuavam funcionando. Deportações continuavam sendo organizadas. A SS intensificava o controle dos territórios ocupados. A Gestapo perseguia movimentos de resistência. E o RSHA continuava coordenando informações e operações. Isso nos mostra uma coisa essencial. O sistema nazista não era uma organização que simplesmente desapareceria se um de seus líderes morresse. Ele havia sido institucionalizado. E justamente por isso, seus crimes podiam continuar sendo cometidos mesmo quando seus principais arquitetos individuais já não estavam presentes. Imagine agora um funcionário trabalhando em Berlim em 1943. Ele talvez nunca tenha visto Heydrich pessoalmente. Talvez nem sequer tenha participado de uma grande reunião. Seu trabalho pode ser apenas analisar um relatório recebido da França. Ele verifica nomes, confere informações, faz uma anotação, encaminha o documento para outro departamento. No final do dia, volta para casa. No dia seguinte, repete tudo. Mas aquela pequena ação está conectada a uma rede gigantesca. O nome que ele acabou de registrar pode estar relacionado a uma investigação da Gestapo. Essa investigação pode levar a uma prisão. A prisão pode resultar em deportação. A deportação pode terminar em um campo. É justamente essa fragmentação que torna a burocracia nazista tão importante para entender o Holocausto e a repressão política. Não havia uma única sala onde todas as decisões eram tomadas. Havia milhares de salas, milhares de mesas, milhares de funcionários. E entre elas, circulavam documentos que conectavam cada pequena tarefa a uma política muito maior. Quando pensamos em Heydrich, muitas vezes pensamos no homem sentado na conferência de Wannsee. Mas talvez devêssemos pensar também no homem que ajudou a construir os escritórios capazes de transformar as decisões tomadas por líderes políticos em procedimentos administrativos. Porque uma ordem política, por si só, não deporta uma pessoa. É necessário localizar essa pessoa. É necessário identificar sua residência. É necessário emitir documentos. É necessário organizar transporte. É necessário informar autoridades locais. É necessário registrar o confisco de seus bens. É necessário determinar o destino do transporte. E cada uma dessas etapas envolve pessoas diferentes. Essa era a força do sistema, e também sua capacidade de esconder a responsabilidade individual dentro de uma enorme cadeia administrativa. Heydrich ajudou a construir esse sistema, e é por isso que seu nome permanece. Não para ser admirado, não para ser glorificado, mas para ser lembrado como advertência. Se você chegou até aqui depois de acompanhar toda essa trajetória, eu quero pedir uma coisa. Escreva nos comentários. A história não pode ser esquecida. Matas, quero saber quantas pessoas chegaram até o final deste episódio e entenderam que essa história não é apenas sobre um homem, mas sobre uma estrutura inteira de poder. E se você gosta desse formato de documentário, com histórias profundas sobre os bastidores do Terceiro Reich, a Segunda Guerra Mundial, os homens que comandaram o regime e as instituições que tornaram seus crimes possíveis, inscreva-se no canal. Deixe o seu like porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo documentários longos como este. E principalmente, compartilhe este vídeo com alguém que também tenha interesse em história.
Porque quanto mais pessoas conhecerem os mecanismos que levaram a esses acontecimentos, mais difícil será permitir que eles sejam apagados, distorcidos ou transformados em mito. A história de Reinhard Heydrich termina aqui, mas a história dos homens que construíram o Terceiro Reich está longe de terminar. Porque depois de Heydrich, ainda precisamos falar sobre aqueles que continuaram seu trabalho, aqueles que tentaram escapar depois da guerra e aqueles que passaram décadas escondendo o passado. E talvez alguns dos próximos episódios sejam ainda mais surpreendentes. Então se inscreva no canal e fique por aqui. O próximo capítulo dessa história já está esperando.